Seja bem-vindo a mais um F5 Contábil, o podcast que vem para atualizar e revolucionar o seu negócio. E aí, campanha chegando, Black Friday, você que quer crescer o seu negócio sem perder o valor, mas melhorar os resultados, não perca, porque o conteúdo está fantástico e o convidado é mais do que especial. Hoje eu estou recebendo aqui nas Acessórias Fernando Liberato, CRO da Vela, meu querido. Seja bem-vindo a Acessórias, seja bem-vindo a F5, é um prazer recebê-lo, um grande amigo, muito mais do que só parceiro, e preparem-se porque vem bomba aí, viu? Obrigado pelo convite, Elas, um prazer estar com vocês aqui hoje. E nada melhor do que falar de crescimento, falar de evolução. O Fernando vai contar um pouquinho da história dele, vai resumir esse currículo extenso, mas para você que não conhece, o Fernando, além de investidor, além de um grande profissional, escalou várias empresas no mercado. Fernando, conta um pouquinho, né? Quando a gente fala de crescimento, o que o Fernando traz e trouxe nesses últimos anos para as empresas, da sua participação na Vela. Conta um pouquinho para essa turma aí. Claro, vamos lá. Bom, no fundo eu acho que não é o Fernando, e sim é um pouco da mentalidade que a gente consegue perpetuar dentro de empresas, trazendo um pouco de experiência, um pouco de conteúdo, um pouco de... Eu gosto de trazer muito prática, né? Então, o que acontece por vezes é quando a gente tem uma empresa, a gente tem um serviço para ser vendido, a gente tenta vendê-lo sem entender de fato o que ele entrega de valor para o mercado. E a minha proposta sempre é dar um passo para trás, Elas. A minha proposta é, antes de você fazer uma oferta para alguém, é você pensar qual é a sua intenção com isso. O que você espera despertar em quem está do outro lado a ter contato com a tua empresa, o teu produto, o teu serviço. Né? O que você vai mudar na vida dessa pessoa. E aí não é uma questão apenas filosófica, mas é uma questão prática de verdade. É como é que eu transformo a vida desse meu cliente, a vida dessa pessoa que eu estou de alguma maneira prestando serviço, vendendo o meu produto, de maneira a aquilo se tornar inesquecível, aquilo ser uma transformação real e não ser uma oferta por oferta. Ser uma compra que eu vou fazer hoje para amanhã me arrepender. Ser uma compra que eu vou fazer hoje para ter que mudar amanhã para um outro produto ou serviço, porque isso não agregou nada na minha vida. Então é um pouco disso que eu gosto de trabalhar, um pouco disso que eu espero dividir com vocês aqui hoje. Vamos começar com um tema polêmico. Por que tantas empresas e contabilidades desperdiçam esse momento? Não sabem aproveitar, extrair o melhor dele e ter resultados expressivos em campanhas assertivas? Eu acho que, para mim, o principal fator é que a gente olha para dentro e não para fora. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu defino um produto, um serviço, algo que eu vou entregar para o mercado, eu defino com a minha visão, eu empreendedor do meu lado, eu empresa. Só que, na verdade, esse serviço está sendo ofertado para alguém e, por vezes, a gente esquece de falar com esse alguém. Então, um dos maiores segredos e o primeiro passo que eu deveria fazer, mais uma vez, é me conversar com um potencial cliente. É fazer o que a gente chama, o nome técnico disso, um discovery. Então eu vou fazer uma análise do mercado, eu vou conversar com quem eu pretendo entregar um produto ou um serviço e entender com ele quais são as reais dores, como é que eu posso resolver essas dores, se eu resolvo essas dores ou não. Por vezes a gente tem que entender que a nossa oferta não é para todo mundo. Uma oferta real de valor, ela tem um público específico. E a gente não pode chegar e simplesmente dizer, olha, eu tenho um produto que eu atendo todo o mercado. Eu deveria ter um produto que eu atendo uma parcela desse mercado específica porque eu resolvo a dor desta parcela do mercado. É muito estranho que alguém traga uma oferta com uma amplitude muito grande. E hoje eu concordo, e a maioria das empresas tem resistência a trazer uma campanha entendendo que pode haver uma desvalorização do seu preço. Né? E a gente sabe que campanhas são específicas. Se você deixa claro que aquilo é uma oportunidade, quantas vezes você já passou em frente a uma loja no shopping, tem lá promoção, 10%, 20%, 30%. Você voltou na outra semana e aquele desconto já não tinha mais. E aquele produto, ele, em momento nenhum, ele foi desvalorizado por aquela campanha. Então, o que eu noto é que muitos têm esse receio de dar o passo. Eu tenho 30% de desconto no meu honorário, eu tenho 30% de desconto no meu produto, eu tenho 10% de desconto no meu serviço, e entender que esse preço ele vai virar referência para os outros meses. Como que ele faz para envelopar bem essa campanha e deixar claro que ali é uma oportunidade para esse consumidor? Mais uma vez, acho que é com um propósito específico. Né? Eu não deveria fazer uma campanha por fazer. A gente pode ter as campanhas Black Friday, final de ano, campanha específica de férias, começo de ano, de imposto de renda, seja lá do que for. Mas eu tenho que ter um objetivo claro e um porquê eu estou lançando uma campanha.
É porque aquele momento de mercado me pede que eu faça isso? É tendo uma campanha neste momento, o propósito dela é apoiar o contador numa fase específica que ele precisa, num momento do ano onde o trabalho é mais escasso ou o trabalho é mais abundante. Então, qual que é a diferença e o que eu vou entregar? Essa lógica ela se aplica a absolutamente tudo. Seja um produto que eu vou vender em um determinado momento porque faz mais sentido, um serviço que eu vou prestar em um determinado momento porque faz mais sentido em termos de tanto faz sentido para a empresa quanto para o cliente do outro lado. Isso que é o mais importante. A campanha ela não é feita visando apenas um dos lados. Ela visa os dois lados. Então eu não estou aqui para dizer que, não, eu vou fazer algo que é bom para o meu cliente e é ruim para a minha empresa. Muito pelo contrário. Mas eu também não vou fazer algo que é bom para a minha empresa e é ruim para o meu cliente. Aqui que está o grande segredo. Perfeito. E é legal porque quando a gente fala de campanhas, fala de Black, eu acho que a primeira premissa que vem na cabeça do empresário, do contador é qual que é o desconto que eu vou dar? Mas a gente sabe que muito mais do que o desconto é a entrega de valor na ponta, né? O que de fato ele está levando. Quando a gente fala da contabilidade, quais serviços agregados ele pode trazer? E foi o que você falou, quanto mais ele conhece o cliente que está lá na ponta, melhor a entrega de valor que ele tem. E como que ele faz para, de fato, abrir mão e entender que o marketing não é só propaganda, o marketing de fato é entrega de valor na ponta? Perfeito. Vamos lá, né? Mais uma vez, eu gosto de trazer uma leitura que assim, ninguém acorda de manhã com uma vontade. Oi, hoje eu vou comprar um software. Não é essa a vontade do mercado. E eu estou falando como alguém que trabalha com empresas de software há muito tempo. O que a gente vende sim é software. Mas o que a gente vende além desse software é a solução de uma dor. É a solução de um grande problema. E aí quando eu falo em solucionar um grande problema, uma dor que o meu cliente final tem, eu trago um monte de coisa junto com isso. Por vezes, e a gente sabe que é uma grande dificuldade do mercado como um todo, o contador tem um grande desafio que é conquistar novos clientes. Então é só o produto que vai fazer ele conquistar novos clientes? Não, não é só o produto. Eu preciso educar esse mercado. Eu preciso ajudar ele nesse objetivo maior dele. A minha ferramenta, sem dúvida nenhuma, é essencial para que não só ele conquiste, como ele mantenha, como ele se torne competitivo cada vez mais. Mas não é a ferramenta em si, sozinha, que vai resolver a dor que ele tem. Ele tem uma dor de conquistar novos clientes. Parte dessa dor é resolvida pela solução. E a parte de educação? Como é que eu ensino ele? Se eu sou especialista nesse mercado, se hoje a gente está aqui dentro de uma das empresas que lidera este mercado, por que eu não posso levar um pouco de todo esse meu conhecimento para ele além do produto, além do software? E aí que começa a troca, o ganha-ganha e a parceria. Obviamente que se ele for melhor, e mais uma vez, a gente não está aqui para dizer que eu estou fazendo algo para o meu cliente final que não é bom para a empresa. Se ele crescer, eu cresço junto. Então por que eu não vou investir em ajudar ele a crescer? Naturalmente eu vou vender mais para ele. Naturalmente o uso do meu software vai ser mais intenso. Isso vai ser um consumo maior de licença, um consumo maior de softwares acessórios, não sei. Mas de alguma maneira a gente vai continuar crescendo junto. Então por isso sim, quando eu faço o cliente perceber valor no que eu estou entregando para ele, isso por vezes é muito além de simplesmente dizer que eu tenho um software que é fácil de usar, que tem um botão bonito, que tem uma interface bonita. Eu acho que isso é muito legal. É como ele se valoriza, né? Como que a imagem dele está sendo vendida frente ao cliente. É o que nós falamos. Você chega numa loja da BMW, você chega numa loja da Brookfield, aquele desconto aplicado, você entende a marca que está por trás. Mas por quê? Porque foi todo um trabalho construído ao longo de anos. Mas e você, contador? O que você tem feito para que o cliente entenda o seu valor? E eu vejo no mercado o grande desafio é a precificação. O contador, ele sofre bastante. Ah, mas o meu concorrente... A referência não é o que ele entrega. A referência é o concorrente. Ah, mas o meu concorrente está fazendo R$300, R$200, independente do valor que esteja fazendo. Então, ele acaba perdendo o valor de entrega para o cliente na ponta. E como que ele pode, de fato... na sua opinião, você acha que... É porque o contador não se valoriza ou porque ele não está sabendo vender a entrega na ponta para o cliente? Eu não acho que é porque ele não se valoriza, tá? A questão é porque ele não entende, eventualmente, o que ele está entregando, o que ele resolve e o valor que isso tem. Então a leitura é diferente, né? Eu tento me valorizar e por isso eu coloco um determinado preço. E o ponto é que às vezes esse preço é barato ou esse preço é caro. Ele não consegue entender qual é o real valor. Por quê? Porque ele não conversa com o cliente final dele. Então, eu estou dizendo, olha, estou te vendendo um serviço contábil, mas o que esse serviço contábil resolve do meu cliente final? Depois da venda do serviço contábil, o que isso muda
na vida do meu cliente final? É meramente um serviço por serviço? É meramente um serviço técnico ali que eu entrego e acabou? Ou se eu começar a fazer uma análise maior e perguntar, e se você não tiver isso? Ou e se você tiver isso, mas você tiver isso em condição diferente da que eu estou te ofertando aqui? E se você tiver isso, mas você tiver isso com um tempo de resposta, que diferente do meu, que vai ser de 10 minutos, vai ser de 2 dias. Se cada vez que você tiver que procurar o teu contador, ele fala para você, olha, você vai abrir, mandar uma mensagem, isso vai abrir um ticket aqui dentro da minha contabilidade, nosso prazo de atendimento é de até 5 dias e tudo mais. Aí começo a comparar o que eu estou pretendendo resolver, que tipo de serviço que eu quero entregar. Eu posso entregar um serviço com um tempo de resposta maior, e aí eu sei que a solução que eu estou dando ali resolve uma determinada coisa, mas não entrega eventualmente uma excelência. Talvez o cliente não esteja precisando de uma excelência. Mais uma vez, quando a gente começou a conversar aqui, eu disse, pode ser que a minha solução não seja para todo mundo. Pode ser que a oferta seja diferente para cada parcela do mercado, mas eu tenho que entender o que eu quero ofertar. Eu não vou conseguir, eventualmente, trabalhar com empresas pequenas tentando ofertar para ele a maior conciergeria do mundo, porque isso vai custar mais dinheiro. E às vezes isso não é o que ele quer. E não tem problema nenhum nisso. É o que a pessoa está buscando. Mas como é que você vai saber isso? Conversando com o mercado, perguntando para ele. Então eu quero fazer um trabalho de descoberta, eu vou lá e vou investigar esse mercado. Eu vou ver, poxa, se eu vender para empresas pequenas, a dor que a empresa pequena tem é essa. A expectativa que ele tem é essa. O sentimento que ele tem quando ele fala comigo, ou quando ele entra em contato com o contador, ou quando ele pensa em comprar o serviço de contabilidade de alguém, é esse. Quando você mapeia o que a gente chama de uma jornada do cliente, desde o primeiro momento em que ele fala com a marca, que ele ouve falar da sua marca, da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, você tem clareza na percepção de valor que ele tem. Porque você valida isso. Isso não é mais feeling. Isso não é a sua opinião. Isso é o que o seu cliente real está sentindo do outro lado. E isso é muito legal, porque quando a gente fala do conhecimento do seu cliente, vem aí o desenho da sua estratégia, né? E a gente tem um desafio, porque quando a gente fala de desconto tático e desvalorização do serviço, tem muito a ver com a entrega de valor que eu tenho na ponta. Pô, a gente... nós estamos diante de uma das maiores mudanças tributárias que vão acontecer. Eu acho que isso vai trazer muito impacto, a reforma tributária. Imagina a oportunidade que você, contador, tem de levar muito mais do que o desconto, mas o enquadramento da empresa do seu cliente, ou seja, o que eu posso levar, e é o que você falou, peraí, é um registro de marca? Esse grupo de empresas que eu trabalho aqui, 20, 30, 50, não tem um registro de marca. Então, se você fechar comigo, além de um desconto, teoricamente você vai ter um registro de marca, você vai ter um enquadramento já dentro da reforma tributária. Mas como que ele faz? Qual que é a dica que você dá para o contador conseguir trabalhar bem o desconto sem desvalorizar o serviço? Eu acho, mais uma vez, vamos pensar na entrega que eu estou fazendo. Então não é um desconto por desconto, né? Eu estou te dando um desconto neste momento por uma entrega que precisa fazer, porque eu estou saindo na frente da concorrência, eu tenho um objetivo claro aqui e eu dependo de um outro lado que é o mercado para que eu alcance esse objetivo. Então, junto, eu vou criar uma estratégia onde eu vou entregar uma determinada coisa por um período de tempo, porque se eu não entregar agora, talvez meus concorrentes entreguem de uma outra maneira. Eu acho que aqui eu vou puxar um gancho para a gente começar a falar um pouco da capacidade que a gente tem em alguns mercados de inovação e o quanto ela não é utilizada. Tá? O quanto a gente olha para um mercado tradicional, como é o mercado de contabilidade, e tantos outros que a Vela Latam tem atuação, por exemplo, e a gente fica fazendo mais do mesmo. Porque, em geral, tá? Claro, todo mercado tem passado por uma transformação geracional muito grande e tudo mais, mas, em geral, a gente está diante de empresas estabelecidas há muito tempo no mercado e que elas estão acostumadas a fazer as coisas do jeito que elas fazem, que elas tiveram sucesso até aqui, mas que quando a gente está num mundo tão dinâmico como é o mundo atual, se a gente não pensar fora da caixa, se a gente não começar a testar, a inovar, a gente não vai sair do lugar. Você citou o exemplo da reforma tributária. Quantos de vocês, contadores, hoje, estão fazendo alguma coisa nesse sentido? Olha o tamanho da oportunidade que a gente tem. Por que eu não estou oferecendo consultoria e estimando o quanto as empresas vão ter que mudar a sua vida, tanto na sua forma operacional, dado o tamanho a mudança, o quanto o impacto financeiro que isso vai gerar, seja em fluxo de caixa, seja propriamente dito no serviço? Como é que eu vou trabalhar preço em relação a isso mais uma vez?
A gente está insistindo aqui em precificação e em desconto, e a gente tem neste mercado que a gente está falando específico agora, uma mudança gigantesca que vai acontecer. E como é que meu cliente final vai lidar com isso? Eu vou aumentar o preço para compensar o aumento? Eu vou manter o preço mais baixo por um desafio e por uma questão estratégica de mercado? Então eu preciso me posicionar e eu preciso preparar tudo isso, seja para uma campanha, seja para uma realidade nova que vem e tudo mais. Então, desconto por desconto, sim, é desvalorizar o seu produto. Olha só, hoje é 50, amanhã é 20, depois de amanhã é 60. Então, ninguém gosta disso, o mercado não enxerga assim. Desconto por, eu te mando uma proposta de R$ 300 e depois de 2 minutos ela vale R$ 100, é desvalorizar o teu serviço e é por vezes desrespeitar o teu cliente final, né? Por que custava 1.000 e custa 500 agora? Então a gente tem que pensar, e quando você tem uma estratégia, você consegue usar isso de uma maneira mais assertiva. Porque você sabe aonde você quer chegar, o que eu vou entregar para o meu cliente final e qual é a margem de negociação que eu tenho. Negociar não é um problema. Agora, você mudar completamente o preço é um problema. Então é um pouco dessa leitura que eu provoco a fazer. É começar a pensar fora da caixa, estruturar de uma maneira distinta, estruturar num modelo diferente a prestação de serviço. Existem 1000 maneiras de fazer isso. Eu tenho visto o mercado mudar consideravelmente nesse sentido, mas sinceramente acho que tem espaço para fazer bem mais. E uma coisa que é legal, né? O mercado preocupa muito com quem está lá fora. Olha para dentro. Além de você montar a sua estratégia, conhecer o seu cliente, olha para o potencial que você tem de entrega. Então, você não vai colocar o seu preço porque o preço do concorrente é X. Não, pelo contrário. O meu preço é esse e eu te provo por que vale a pena esse preço. Então, eu falo que a Black Friday, ou qualquer evento, ou qualquer campanha que você traga, ela, sem sombra de dúvidas, ela é psicológica, ou seja, ela está na nossa cabeça, ela está na nossa estratégia. Então, não acha que a solução da sua campanha é preço. A solução do sucesso da sua campanha ele está na estratégia que você vai desenvolver e como que você vai construir ela. Então, não perca de fato essa oportunidade, porque o que o Fernando falou é a entrega de valor que você vai levar na ponta. A reforma tributária não é uma oportunidade só para o momento. Quantos profissionais contábeis, quantos concorrentes que você tem que não evoluiu e agora é a hora de você mostrar que você se preparou, que você tem conhecimento e que você vai revolucionar a empresa do seu cliente. O seu cliente é empresário, ele está focado no dia a dia de entregar resultado para a empresa dele. Então, quanto mais consultivo, quanto mais valor você levar, melhor vai ser. E uma das coisas que a gente também vê no mercado é que esses descontos que são aplicados, eles de fato trazem resultados significativos quando as empresas são assertivas. Então, você acredita que as campanhas elas devem sempre levar em consideração o mês todo? Elas devem ser segmentadas por período? Como que você criaria uma campanha? Qual que é a dica que você dá para o contador que quer criar uma campanha esse mês para trazer novos clientes? Qual que é um insight para ele? Beleza. Acho que a primeira coisa, de novo, né? Vamos estruturar uma campanha. Não vamos fazer uma campanha, como a gente acabou de falar aqui, eu te falar, não, agora a gente tem uma campanha de 50% de desconto porque eu achei que é legal, né? Eu não gosto, e você trouxe um tema importante, que é me basear no meu concorrente para definir o que eu vou fazer. Mas eu deveria sim também conhecer o que minha concorrência faz, para que quando eu vá argumentar com o meu cliente final, eu conheça o que ele vai me trazer do outro lado. Com quem ele está me comparando? Quando você não conhece, é muito difícil eu dizer, olha, o meu serviço que eu vou entregar tem mais valor do que o... Eu não sei com quem eu estou falando, então eu preciso saber. Tá? O conhecer a concorrência me arma de argumentos e me arma para poder conversar com o meu cliente final sobre a minha oferta, mas não determina a minha oferta. Eu não vou criar uma campanha aqui porque o concorrente está ofertando 50% de desconto, eu tenho que ofertar. A minha sugestão nesse sentido é o que eu vou entregar de diferente para o meu cliente final? O que eu vou entregar de valor diferente? E então eu não estou focado no desconto. Claro que a campanha vai trazer um desconto. Se eu quero acelerar um processo de decisão do meu cliente final, eu vou entregar para ele. Lembra que eu disse que é uma parceria. Eu entrego uma coisa para o meu cliente me entrega uma coisa de volta. Então eu tenho uma meta nesse mês que eu quero conquistar o dobro de clientes do que eu conquisto normalmente. Poxa, como é que eu vou fazer isso? Eu vou incentivar o meu cliente a comprar nesse mês. Então eu estou te dando uma vantagem financeira.
Em troca, o cliente está antecipando uma decisão que ele tomaria nos próximos 3 meses e ele está tomando agora. Então, por que eu mudo de contabilidade agora e não vou mudar no final do ano? Né? Eu vou esperar dezembro, que está mais tranquilo para eu mudar. Porque agora eu vou te dar uma condição especial. Então, essa é a parte que eu estou fazendo. Só que só a condição, a minha concorrência também pode dar. E aí a gente vai entrar numa briga de preço. Eu dei 10, eu dei 20, eu dei 30, eu dei 50, eu dei de graça o meu produto. E aí a coisa para de fazer sentido. Mas eu posso, de novo, pensar fora da caixa e começar a imaginar o que mais eu posso entregar para esse cliente. Será que não há nada? Será que neste mercado, se eu não tenho como fazer uma proposta para o meu cliente que se diferencie dos demais, se eu chegar a essa conclusão, sinceramente, acho que eu tenho um grande problema dentro de casa. Porque eu realmente estou me comparando com todos os demais. Vou dizer, olha, amigo, não faz diferença nenhuma você contratar o meu serviço ou o da outra pessoa. Agora, imagino que a gente constrói negócios para que a gente tenha os nossos diferenciais. E aí está a hora de olhar para dentro de casa e entender o que eu posso ofertar de diferencial. Seja comigo, que eu tenho aqui, ou quem sabe através de uma parceria. Se eu não tenho aqui, eu vou sair na frente no sentido de pensar fora da caixa, encontrar produtos associados, encontrar parceiros associados e fazer uma proposta diferenciada para o cliente final. E o mercado contábil, ele é um mercado de grande oportunidade, né? Eu falo que o contador, ele tem N serviços, uma diversidade de entrega para o cliente na ponta, que vai desde uma consultoria financeira, vai desde um direcionamento, mas ele às vezes não sabe vender isso, né? E a gente fala que a sua história, né? Você tem um grande case de sucesso, que é a Aurum, uma empresa que você começou pequeno e fez ela se tornar uma das maiores empresas do país, e depois junto no projeto da Vela, ajudando a Vela e a Constellation a adquirir milhares de empresas, principalmente na vertical de contabilidade. E você que vem acompanhando o crescimento dessas empresas, o que diferencia uma empresa que cresce de uma empresa que não cresce? Mentalidade, essa é a resposta que eu vou dar. A gente tem que ter mentalidade de crescimento, né? A gente tem que olhar e imaginar, eu preciso e eu quero crescer o meu negócio. Crescer um negócio não é trivial. Você sabe muito bem disso. Crescer um negócio vai requerer um esforço adicional do que manter um negócio do jeito que ele está hoje. A grande diferença é que se você não cresce, em algum momento você começa a encolher. E o problema que eu vejo em alguns mercados é que às vezes a gente se coloca numa posição tão confortável que esse momento demora. Só que quando ele chega, o estrago é muito grande. E aí, se a empresa não tem mentalidade de crescimento, ela vai só tocando o dia a dia, ela vai só virando a folhinha do calendário. E aí você cai numa armadilha muito grande. E colocar a mentalidade de crescimento em empreendedor, em empresários, não é simples. Tá? Porque como é que você discute com um empresário que tem sucesso, que tem feito isso há décadas, que tem dado tudo certo, que tem uma vida confortável, que ele precisa crescer? E ele pode perguntar, para que eu vou crescer? E ele não está errado. A questão é qual é a sua visão de futuro. A sua visão de futuro é ser exatamente a mesma coisa que você é agora? O que eu posso te dizer é, se você não começar a pensar em crescimento, você não vai ser. Você vai ser menor. Você vai encolher em algum momento. A outra visão é, você quer desligar a luz ao longo do tempo, né? Então você está esperando para aposentar e acabar o teu negócio? Aí tudo bem, não faz sentido você mudar a tua mentalidade. E a última é, não, eu quero crescer. Eu quero me tornar a maior empresa de determinado segmento, a maior contabilidade do país, a maior empresa de software para contadores. Aí a gente começa a trabalhar em toda a empresa a mentalidade de crescimento. Não é uma pessoa, e por isso que é a mentalidade. Não é conversar, oi Elos, você vai transformar acessórios. Você não transforma nada sozinho. Você vai ter que construir isso como uma mentalidade, como cultura dentro da empresa. E aí é dessa maneira que eu separo hoje. As empresas que crescem das demais são as empresas que têm mentalidade de crescimento. Coisa boa. Quando a gente fala do setor contábil, né, a gente sabe que é um mercado que vem crescendo bastante. Mas você que hoje tem uma visão da empresa de software, da empresa investidora, da empresa que adquire, como que você enxerga o setor contábil para os próximos anos? E o que esse contador precisa para continuar se destacando? É continuar evoluindo tecnologicamente? Qual que é a dica que você dá para ele?
Bom, como você observou, eu venho de um mercado que eu considero similar ao mercado de contabilidade. Um mercado tão grande quanto, até um pouco maior em termos de número de profissionais atuantes, que é o mercado de advogados. Quando eu comecei lá atrás a trabalhar e explorar esse mercado, eu vejo uma oportunidade muito semelhante ao que eu via naquela época e eu vejo hoje em contabilidade. São mercados tradicionais, né, profissionais tradicionais, passando por uma mudança geracional, aonde quando a gente troca claramente um profissional de 50, 60 anos para um profissional de 30 anos, começando um escritório e ganhando todo o apoio da tecnologia que não existia no passado, a gente vê um mercado muito promissor. O que eu quero dizer com isso é que eu acho que a capacidade que a gente tem neste momento de inovar dentro de um mercado tradicional se torna uma oportunidade fantástica para qualquer pessoa que esteja inserida dentro deste mercado. É só para a geração nova? Não. Isso tem um poder de transformação gigantesco em quem está atuando nesse mercado e já com muito sucesso há muitos anos. Quem sabe se ele mudar alguma coisa, quem sabe se ele aplicar alguma coisa que ele nunca aplicou, e se ele já tem sucesso não fazendo tudo isso, quanto sucesso ele pode ter? A gente já conversou algumas vezes do processo artesanal, né? Muitas vezes a gente consegue um baita sucesso fazendo as coisas de maneira artesanal. Só que hoje em dia a gente tem tanto apoio da tecnologia que se a gente introduzir um pouquinho disso no nosso dia a dia, se a gente começar a aplicar algumas técnicas, eu não preciso fazer, nossa, o que está sendo feito na NASA. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu não preciso ser disruptivo. As pessoas têm uma busca por disrupção a todo momento e essa é uma das grandes armadilhas. Não é todo momento que você vai ter algo disruptivo para fazer no mercado. Normalmente você tem uma onda que alguém tem algo disruptivo e depois você vai aplicando aquilo que deixa de ser disruptivo, mas é inovador. Eu não preciso criar algo que não existe exatamente. Eu posso inovar com algo que já existe, mas não estava aplicado daquela maneira que eu vou fazer. Então, se a gente for trazer hoje para coisa mais palpável e falar, nossa, a gente tem inteligência artificial. Puxa, ela realmente pode transformar os negócios? Eu acho que sim. Ela tem um grande potencial para transformar os negócios. Mas eu preciso então dizer que tudo que vai acontecer dentro da minha empresa é inteligência artificial? Eu preciso então dizer que, olha, eu vou trocar todo mundo aqui pela inteligência artificial que eu vou resolver um problema? Não. Eu vou entender como é que ela vai me ajudar a ser mais eficiente com o meu cliente final. Como é que eu posso fazer uso dela como um apoio adicional ao que eu já tenho e não obrigatoriamente como uma troca, como uma substituição. O que eu quero trazer é, poxa, ela vai me ajudar a ser mais eficiente. Então, se ela pode ajudar eu a ser mais eficiente, o que essa eficiência vai representar para o meu cliente final lá na ponta? Se hoje eu tenho um problema que eu não consigo responder no tempo que o meu cliente espera, será que a IA é um caminho para eu responder isso mais rápido? Se hoje, quando o cliente pede para fazer uma análise, eu tenho muitos dados para analisar, ou se hoje, quando o meu cliente não pede, mas se eu pretendo, você bem disse, fornecer uma consultoria estratégica para o meu cliente. Para fornecer a consultoria estratégica, eu tenho que fazer uma análise de mercado. Uma análise de mercado sem IA, eu levaria 6 meses para fazer. Uma análise de mercado com IA, eu levo 1 mês, eu levo uma semana. Perfeito. Por que não usufruir disso? Então aqui que eu estou dizendo que é o potencial de transformação que a gente tem. Não só no mercado de contadores, mas sim no mercado que é tradicional, esse potencial aumenta. No mercado que já é mais moderno, no mercado que já é mais evoluído em termos de tecnologia em si, fica mais difícil. Porque eu estou sempre surfando a onda da tecnologia. Mercados tradicionais, como o mercado de advogados, o mercado de contadores, a oportunidade é gigantesca. Não à toa o mercado de advocacia vem se transformando ao longo dos anos. Eu considero que ele está um pouco na frente do mercado de contabilidade nesse sentido. E ele foi puxado por isso, por educação de mercado, por as pessoas entenderem que tinham oportunidades e passarem a aplicar. Mas está longe do potencial real que ele tem. Tá? Então, acho que para você, contador, é começar a olhar para isso com uma outra visão, não com uma visão de substituição das pessoas que estão aí trabalhando com você, mas com uma visão de apoio, com uma visão de melhoria, com uma visão de eficiência para a sua empresa. A tecnologia ela vem para potencializar e você, contador que está acompanhando, se você não anotou os insights, vai lá, pega um papelzinho, volta o vídeo, porque essas dicas aqui vão potencializar o seu resultado. Olha só, estamos falando sobre mentalidade, sobre crescimento, sobre campanhas assertivas, e o conteúdo tá fantástico. E outra coisa, aqui a gente não vem com papinho para fazer o teu negócio crescer, não. Você tá falando com 2 pessoas
que fizeram negócios escalarem, que trouxeram resultados para suas empresas. Então, eu acho que isso é muito legal. Quando a gente fala da mentalidade, Fernando, se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar serve. Eu acho que tudo começa aí. Para onde eu quero ir? Em quanto tempo eu quero chegar? E segundo, quem que é o meu cliente? Qual que é a entrega de valor? E nós falamos de tantas coisas, tantos insights, desde a reforma tributária, a própria inteligência artificial. Eu acho que para a inteligência artificial se tornar independente, são anos ainda para a gente chegar nesse nível. Mas a inteligência artificial ela tem um poder de potencializar todos nós. Pô, eu acho que o maior desafio que a gente tinha há 5, 10 anos atrás era ter acesso ao conhecimento. Hoje a gente vive o excesso do conhecimento, né? Hoje, qualquer coisa que a gente quer, a gente consegue buscar. Mas não adianta ter só o conhecimento se a gente não sabe aplicar. Então, continua, porque ainda vem muita coisa boa. E outra coisa que é legal também, quando a gente, de fato, fala de campanhas, a gente fala de desconto, qual que é o tipo de ação que realmente faz sentido, né? Ele já identificou o cliente dele na ponta, como que ele pode estruturar essa campanha para ter, que seja numa Black, independente do que ele vai fazer, mas porque ele tem um resultado expressivo? Vamos tentar atacar o ponto que eu mais gosto, tá? E aí sou suspeito para falar disso porque é algo que eu venho fazendo há muito tempo e entendo que transformando algumas realidades com isso. Eu tenho um propósito pessoal que é transformar a vida das pessoas. E eu de verdade acredito nisso, tá? Então tudo na minha leitura ela vai levar para esse caminho. E eu acho que sim, a gente está num momento de excesso de conhecimento, mas eu acho que esse excesso, sem um direcionamento certo e sem um objetivo claro, ele gera mais prejuízo do que benefício. Então, tentando responder a tua pergunta, eu acho que se eu puder sair do meu produto principal e ofertar educação para o meu cliente final, pode ser uma proposta fora do comum, pode ser uma proposta que agregue muito valor e que ela torne, eventualmente, a questão do preço o menor fator de uma campanha promocional. Então, mais uma vez, eu estou buscando algo maior do que efetivamente só ter aquele cliente para aquele momento. Eu vou dar um exemplo simples, mas tentando trazer para um produto e para uma coisa que acontece muitas vezes em época específica, que é, a gente vai ter uma Copa do Mundo. Vamos falar da maior paixão do brasileiro, uma Copa do Mundo de futebol. E aí a gente vê uma campanha de uma televisão. Isso pode parecer um negócio super simples. Estou vendendo uma televisão mais barata, que estou aproveitando. Mas no fundo, vamos lá, se eu estou fabricando essa TV, eu estou tentando dar acesso para uma pessoa que não teria acesso àquele produto num momento específico que eu vou introduzir essa pessoa na sociedade, de repente. Porque o assunto, durante a Copa do Mundo, em qualquer lugar, no ônibus, no elevador, na sala do trabalho, vai ser a Copa do Mundo. E aí, por que essa pessoa não tem acesso a isso? Por que ela não pode ser introduzida nesse mundo? Então veja que dá para a gente trazer algo muito maior do que o produto. O produto passa a ser meramente uma entrega que eu vou colocar na tua mão, mas o meu objetivo real por trás disso é muito maior. Então, quando eu vou entregar um produto para o meu cliente final numa campanha, por que eu não vou pensar realmente nesse depois ou no que mais está embutido nesse produto? E aí, quando eu trago educação, eventualmente, poxa, a gente falou da reforma tributária e eu vou falar do contador vendendo. Então, contador, você vai vender agora o teu serviço, como você vende o ano inteiro e tudo mais, mas nós estamos num momento específico que eu vou ter a reforma tributária. Hoje, todas as nossas empresas do grupo têm muita incerteza do que vai acontecer. O governo tem incerteza, a gente não tem definido quais são as alíquotas, muito menos quais são as alíquotas por N critérios diferentes. Então, poxa, eu que sou especializado nisso, como contador, por que eu não vou prover algum conforto para o meu cliente final e trabalhar com ele junto a essa oportunidade? Vamos falar agente acessórios. Poxa, a gente vende um produto. Por que eu também não posso prover uma camada adicional? Perfeito. Eu não quero dar spoiler e adicionar, porque eu já tenho alguma informação aqui, mas você, quando contar um pouco mais do que a gente pretende fazer como acessórios, acho que vai ficar claro o que a gente pensa, como é que essa mentalidade de entrega de valor real funciona. Você anotou aí, contador? Você já pegou lá
o marca-texto, já marcou, já destacou. Porque olha só, nós estamos falando sobre entrega de valor. Quantas vezes você já entrou no shopping, tá lá na loja assim, 50% de desconto, e aquilo ali não fez diferença para você? Por quê? Porque é só o desconto, não é a entrega de valor do produto. Mas e aquela loja que você passou e tá lá 10%, 15% de desconto, e você entrou correndo, porque você sabe que aquela loja é difícil de dar desconto, porque ela entende o valor da entrega, seja do produto, seja do serviço. Eu acho que isso é legal porque nas acessórias nós criamos uma Black diferente. Primeiro a começar porque a gente fala que é a Black de verdade. Porque por trás da Black existem muitas empresas que querem vender. Mas quando você é líder de venda, o seu objetivo não é só vender, é você construir parceria. Eu acho que isso é bacana porque sempre foi a nossa essência nas acessórias. Trazer o contador para uma construção em conjunto. A gente acredita na potencialização da gestão, porque se você quer crescer, você precisa dela. Mas por um lado, sem amarra, sem surpresa. Então quando a gente fala que a Black é de verdade, não tem fidelidade. Você tem um desconto no preço, você tem oportunidade, mas tá lá no contrato com a letrinha desse tamanho, você tá amarrado em 12 meses. Né? Eu acho que isso isso que é importante, porque você não está trazendo o cliente para um momento do teu negócio, você está trazendo o cliente para ele permanecer eternamente com você. E como que você enxerga isso, Fernando? Bom, as armadilhas de Black Friday, acho que hoje em dia todo mundo já conhece, né? Desde subir o preço e depois dizer que custa metade, ou até você eventualmente segurar um cliente por um tempo maior do que precisa. Quando você usa uma estratégia dessa, o que eu estou fazendo, na verdade, é movendo o meu cliente por impulso. Então, eu estou te trazendo e dizendo, olha, tem uma oportunidade para você aqui, toma ela e pega. Por vezes o cliente vai pegar porque ela parece realmente ser imperdível, mas aí eu te amarro porque eu não confio no que eu estou entregando. Então, você trouxe um assunto que para mim é um dos principais. Poxa, se eu tenho confiança no meu serviço, por que tem que ter uma fidelidade? Ah, não, porque dá muito trabalho para começar o trabalho. Cara, mas assim, eu tenho confiança no meu serviço. Perfeito. O meu serviço entrega valor para você na ponta. Então, eu não preciso garantir por contrato. Eu acho que o contrato, e quando a gente parte para isso, a gente está tentando cercar as nossas inseguranças. Então, eu ainda não defini se aquilo resolve ou não a dor do meu cliente final. Eu vou falar, tá bom, vou dar uma vantagem para ele aqui, mas vou te amarrar dessa outra forma. É diferente, tá? De quando você pode sim fazer, às vezes, uma condição melhor para quem te antecipa dinheiro. Né? Porque o dinheiro ele tem valor ao longo do tempo. Então, poxa, se eu tenho um cliente que está disposto a me pagar anualmente, pagar 2 anos, pagar um tempo maior, tamanha a confiança é do cliente. O cliente está fazendo uma escolha porque ele confia que o teu produto resolve a dor dele. Não sou eu que estou fazendo uma escolha de te fidelizar por um tempo porque eu não confio na minha entrega. Então você entende que parece ser muito parecido, mas não é. Perfeito. Quando um cliente define comprar anualmente um produto, porque ele está definindo. Ele está dizendo, olha, eu tenho a opção de comprar mensal, eu tenho a opção de comprar anual. E claro, a opção anual deveria ofertar para o seu cliente final um desconto maior, porque eu estou trazendo dinheiro hoje. Então é uma questão financeira e matemática. Mas isso não significa que eu estou dizendo, olha, você só tem o desconto aqui porque eu não confio no meu produto, você tem que ficar 12 meses, 24 meses, se você sair você tem multa e etc. Eu acho que está aí mais uma coisa. Isso era um jeito de fazer negócio do passado. Isso não é mais um jeito de fazer negócio atualmente. Principalmente a gente como empresa de software, como SaaS, isso não faz sentido nenhum. Eu tenho que ser muito fácil do meu cliente me contratar e de verdade muito fácil dele ir embora se ele achar que não está fazendo sentido para ele. Perfeito. Eu acho que isso que é legal. A campanha nossa, a gente acredita muito no crescimento do contador, porque se ele está crescendo, nós estamos evoluindo. Se ele cresce, ele cobra. E eu falo que poucas empresas têm um modelo de negócio focado no parceiro, né? E eu acho que se a gente for atribuir o sucesso das acessórias nesses últimos anos, não é das acessórias, é dos contadores que acreditaram e juntos nós fizemos. E essa campanha da Black, a gente vai trazer um entregável jamais feito. Então, para você que está aqui, pode ter certeza que a gente fez com muito carinho. Então, nós estamos trazendo os contadores e contadoras que revolucionaram o mercado nos últimos anos. Nomes com agendas difíceis de encontrar, mas que, de fato, ajudaram muitos contadores a crescer. Então, serão 8 encontros. Então, imagina, você vai, além de contratar a ferramenta, além de fazer um upsell, então você que é cliente acessório, está assistindo, tem benefício para você também.
eles vão poder ter 8 encontros exclusivos com esses profissionais, e esses encontros, o nosso objetivo é um só: entrega de valor. É insight para crescimento. Então, se você está crescendo, então olha o que o Fernando falou lá atrás: propósito, saber o que você vai entregar na ponta. E entenda, o nosso objetivo para você, contador, é que a gente cresça juntos. Então, se você está evoluindo, nós também estamos evoluindo. E além disso tudo, nada melhor do que todo esse envelopamento, com uma entrega de valor na ponta e um desconto real. Não é metade do dobro. É desconto que vale a pena. É desconto que realmente faz a diferença. Agora, uma dica: as nossas campanhas, elas são sempre progressivas. Porque mineiro tem um ditado que não falha: quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, você quer aproveitar as melhores oportunidades? Chega no início. Toda campanha no início, ela traz um grande atrativo para quem está chegando. E não só isso, para quem acredita. E uma coisa que é legal, Fernando, e se você fosse deixar uma mensagem especial para o contador, para a gente encerrar esse podcast, qual que é a mensagem que você diria para ele? Contador, olha para o seu negócio e procure enxergar as oportunidades reais que você tem dentro do seu negócio. Para de pensar só no mais do mesmo, para de pensar que o resultado que hoje você tem é o resultado que você pode entregar. Vamos começar a estruturar coisas diferentes, vamos começar a olhar para o mercado como um todo e descobrir reais oportunidades de crescimento que você tenha. E para mim, o mais forte, vamos trocar e começar a mudar a sua mentalidade. Vamos entender que o mindset, pensar em crescimento, transforma negócios de verdade. Seja o seu ou do seu cliente. Quando você tem a mentalidade de crescimento, o que você oferta para o mercado final, o que você oferta para o seu cliente, tem esse mesmo direcionamento. Então, mais uma vez, a consequência do seu cliente crescer é você crescer também. Então, se você tiver a mentalidade de crescimento, você vai trabalhar incansavelmente para que o seu cliente cresça, consequentemente para que você cresça. Contador, você anotou essa dica? Mas olha só, se você estiver tratando a Black Friday como mais um mês, como mais uma campanha, você está perdendo uma oportunidade de gerar receita, de evoluir, de crescer. Então olha só, aproveitou as dicas do Pod? Aproveitou as dicas do F5 Contábil? Então olha só, já marca o amigo, já compartilha, já direciona, porque eu tenho certeza que depois desses insights aqui, se você não evoluir, vem aqui em Minas tomar um cafezinho comigo pessoalmente, que eu tô te esperando, tá? Porque olha só que legal, quando a gente fala de entrega, né, Fernando, não tem a ver só com valor, só com preço, tem a ver com valor, né? E valor e preço, eles não caminham junto. Valor caminha com um propósito, é o que o Fernando falou. Foque no crescimento do teu cliente, você vai crescer junto. Então, Fernando, obrigado pela participação, obrigado pela visita. Esse conteúdo está pancada. Nós vamos deixar aqui a rede social do Fernando, vamos deixar aqui um pouquinho da história dele. Fernando, muito obrigado, é sempre um prazer recebê-lo aqui e eu tenho certeza que já eles vão pedir mais um. Então, fiquem, aguardem, porque em breve eu vou arrumar mais uma agenda, mais um horário na agenda do homem. Nós vamos trazer mais um conteúdo pancada e o próximo vai ser sobre venda, viu? Então segura. Obrigado muito pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. É isso aí, gente. Obrigado. F5 Contábil ficando por aqui. Sucesso para vocês e que todos possam continuar crescendo. Tamo junto.